Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que aprofunda a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção para o alto número de mortos e feridos no trânsito. Ô pai, deixa para atender o celular depois da viagem. A campanha foi criada pela ONU no dia 11 de maio de 2011. A entidade decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Por causa dessa ação, o mês tornou-se uma referência para ações de conscientização contra o alto índice de acidentes de trânsito. Para reduzir o número de mortos e feridos, a campanha Maio Amarelo trabalha em uma parceria entre a sociedade e o poder público. A cor amarela foi escolhida porque simboliza a atenção e também a sinalização e a advertência no trânsito. De acordo com dados da ONU, por dia morrem em todo o mundo 3.000 pessoas nas estradas ou nas ruas por causa dos acidentes. É a principal causa da morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. No feriado da Semana Santa deste ano, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que foram registrados um óbito, 50 acidentes e 72 feridos nas rodovias do estado do Rio de Janeiro. Apesar de alto, é um número menor do que no ano passado, que resultou na morte de 5 pessoas. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Eu recebo no estúdio a Manuela Morgado, ela é coordenadora de educação do Detran. Muito obrigado pela sua presença, Manuela. Obrigada a você. Bom, a gente tem um quadro no Brasil, ou seja, é o 5º país que mais mata no trânsito, né? A que você atribui isso? Infelizmente, a falta de a gente ter cuidado básico no trânsito, né? É tão simples atravessar na faixa, é tão simples não digitar e falar no celular dirigindo. Só que a pessoa, como o trânsito é uma coisa rotineira, cotidiana, as pessoas deixam para lá. Ou seja, a imprudência ainda é um desafio. Sim, a mudança de comportamento que a pessoa tem que ter para a gente mudar essa triste realidade. Agora, a imprudência ao volante também agrega esse risco, né? Ou seja, a gente sabe que a velocidade, a alta velocidade acaba sendo um grave problema no trânsito. Sim, né? A velocidade, o álcool, a direção, o celular está matando tanto quanto o álcool hoje em dia. E os três misturados, e aí aumenta ainda mais o número de acidentes no trânsito, infelizmente. Por que apesar de tantos controles em relação à tecnologia, né, avanços, né, a gente tem ainda o brasileiro como recordista morrendo no trânsito? A imprudência é o principal, né? Mas o que está faltando? Está faltando consciência, está faltando atitude correta. A gente teme em fazer as coisas erradas sabendo quais são as certas. Está faltando conscientização do ser humano. É preciso que o motorista não tenha só o medo da multa, né? Ele precisa mudar esse comportamento na sua avaliação? Sim. O Detran tem essa seguinte filosofia, né? A gente educa as crianças para tentar não punir os adultos lá na frente. Infelizmente, o adulto a gente pune para educar. Mas se a gente mudar esse pensamento, se o adulto mudar esse pensamento, não vai precisar ser necessário multar. O cinto de segurança, por exemplo, ele é obrigatório e seguro desde sempre. Mas só começou a usar o cinto quando realmente a polícia começou a infracionar o condutor. O que está faltando? Uma educação de base, justamente nas escolas? Sim, de forma transversal, né? A gente não entende que tem que ser uma disciplina. E sim, usar o problema de matemática para falar sobre o trânsito. Usar uma interpretação de texto para falar sobre o trânsito. Um pouquinho a cada dia e lá no futuro a gente teremos motoristas mais conscientes. Em 90% dos casos é erro humano, né? O que mais te chama a atenção, você que participa de palestras, orientações? Repito, né? É a imprudência. As pessoas acham que não vão acontecer com você. E só começam a ter atitudes corretas quando, infelizmente, isso acontece com alguém muito próximo ou com a própria pessoa. E como mudar esse quadro? Mudança de comportamento, mudança de atitudes, conscientizar a população, usando a era da informática, as mídias sociais, educando o jovem, educando o futuro condutor. Agora, o Maio Amarelo vem com uma proposta de apelo para ser ouvido, né? Ou seja, é uma mensagem das gerações, dos futuros motoristas para os seus pais, é isso? Sim, esse ano o tema no trânsito sentido é a vida, e aí a palavra-chave é me ouça, o slogan é me ouça, né? Os filhos sendo multiplicadores da boa conduta e puxando a orelha do pai, criança puxa mesmo, né?
Aí, quando a gente vai na escola, né, a gente dá muita aula para criança, aí quando a gente sai da sala de aula, a gente vê, pai, você está sem cinto, pai, diminui a velocidade. Então, o apelo da criança para os pais, para as responsabilidades que os pais têm com seus filhos. Eles têm um papel importante nessa mudança de hábito de uma geração que precisa mudar rapidamente o comportamento? As crianças? Com Isso. certeza. Com certeza, porque a gente vive o trânsito todo dia, a gente é pedestre, a gente é ciclista, a gente é passageiro. E no futuro seremos motoristas. Então, se a gente for um bom cidadão, de uma boa criação, nós seremos com certeza no futuro um bom motorista. A campanha tem essa questão de sensibilizar as gerações que atualmente estão no trânsito, né? Você acompanha esses casos e surpreende o índice de acidentes no trânsito? Ou seja, a gente, embora os acidentes tenham diminuído, mas a gente ainda tem um número constante, alto? Sim, diminuiu, mas ano passado, por exemplo, foram mais de 20 mil acidentes, 2 mil pessoas mortas. Mas acho que a gente está avançando aos poucos, mas ainda precisa diminuir bastante o número de acidentes de trânsito. A gente precisa entender de que a gente não só coloca em risco a nossa vida, mas como das pessoas ao redor, né? Sim, sim. O trânsito é muito coletivo, né? Sim. E você sai estressado de casa, você sai atrasado, aí você desconta no trânsito, infelizmente. Né? Você desconta no trânsito todas as suas angústias, todos os seus pesadelos, vamos dizer assim. Só que a gente tem que pensar no outro, né? Porque pode acontecer comigo e eu posso acabar maltratando, entre aspas, uma outra família por causa de um acidente. Qual que é a maior lição de educação no trânsito? Qual que seria o seu conselho para o motorista? Então, pensar sempre no outro, né? Como a gente leva para a vida, levar para o trânsito também. Os nossos valores que a gente tem na vida, a gente tem que levar para o trânsito, né? Não correr, não ultrapassar o sinal vermelho, porque tem um pedestre ali atravessando. Então, pensar sempre no outro. Existe uma agressividade muito grande no trânsito ainda, né? As pessoas transferem, às vezes, problemas pessoais para o volante e acabam discutindo, enfim, a gente observa situações até de publicidade nesse aspecto, ou seja, o trânsito está cada vez mais agressivo. Precisa se exercitar essa gentileza no trânsito, Sempre. ou seja, na hora de passagem, de dar o sinal, como é que seria o seu conselho final? Sim, a gente tem que voltando a pensar no outro, e a gentileza gera gentileza, né? Se eu estou atrasado, né? Eu não vou descontar no trânsito esse meu atraso, eu não vou descontar no ciclista, né? Que tem muitos acidentes envolvendo ciclistas ultimamente, eu não vou descontar no outro as minhas frustrações. Qual seria essa mensagem do Maio Amarelo para a gente mudar esse comportamento? No trânsito, o sentido é a vida, sempre preservar a vida. De que forma a gente consegue fazer isso com pequenos gestos? Não avançar o sinal vermelho, não correr para atravessar a rua, não beber se for dirigir. Pequenas atitudes simples que podem salvar vidas, milhares de vidas. Manuela, muito obrigado pela sua entrevista. E o Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.